Olá a todas e a todos, meu nome é José Gomes e hoje eu vim falar um pouco sobre a minha pesquisa, né? O nome da minha pesquisa é Memórias e Cotidiano Brasília nos Escritos de Clemente Luz e minha orientadora é Maria Fernanda. Clemente Luz, ele foi um jornalista e cronista que trabalhou em diversos jornais do Rio de Janeiro e chegou em Brasília no início da construção da cidade. Ele é mineiro, agora em setembro ele vai se completar o centenário dele, né? E ele ainda é um pouco conhecido em termos literários, em termos na história de Brasília. E esse é um dos grandes objetivos da minha pesquisa, né? Dar um pouco mais de visibilidade para o Clemente Luz, para o trabalho dele principalmente, e mostrar, né, a riqueza que são as fontes dele. Então, o objetivo da minha pesquisa é, sobretudo, analisar como que o Clemente Luz representa Brasília por meio dessas fontes e também como que ele se representa. O primeiro é a Invenção da Cidade, que é esse livro aqui. Ele é de 1968. Esse livro ele é prefaciado pelo JK. O segundo livro lançado é esse aqui, de 1972, que é Mini Vida. Então, ele é colocado como a continuação do Invenção da Cidade, na coleção Temas de Brasília. Então, esse é o Temas de Brasília 2, né? E já na década de 80, Clemente Luz conseguiu, pelo Instituto Nacional do Livro, publicar a segunda edição do Invenção da Cidade. Já como jornalista, ele trabalhou em algumas rádios de Minas, alguns jornais e foi para o Rio de Janeiro. Lá ele trabalhou no Jornal à Noite. E aí, quando esse jornal foi fechado, que era um jornal que fazia parte do conglomerado que fazia parte do Estado, junto com a Rádio Nacional, foi fechado e ele foi trabalhar na Rádio Nacional. Então foi por meio dessa relação com o Estado, assim, trabalhando nesses órgãos, que ele conseguiu vir para Brasília em 1958. Nessa época, a rádio já era recém-inaugurada, né? E ele chegou para trabalhar como redator. Ele era secretário no Jornal à Noite, né? Na Rádio Nacional. E chegou na de Brasília para trabalhar como redator. Poucos meses depois, ele foi convidado, né, pelos diretores da época, da Rádio Nacional de Brasília, para escrever crônicas diárias. Então a rádio também de Brasília servia como uma propagadora da cidade e informava também. E aí, por meio do programa Crônicas da Cidade, né, mesmo nome do programa que tinha na Rádio Nacional de Brasília, o Clemente Luz começou a escrever diariamente para crônicas para serem lidas nos jornais, lidas ou interpretadas, né, com todos os recursos que o rádio dispõe. Então, todo dia ele escrevia uma crônica e ela era lida no rádio. E essa rotina durou de 58 até mais ou menos 1963, né? Em 61 ele deu uma parada, mas depois voltou para a rádio. Então, só na década de 60, né, mais ou menos por volta de 1965, que ele começou a pensar em publicar esse livro, que é o primeiro livro dele, Invenção da Cidade, e só conseguiu publicar realmente em 68. E aí em 72 lançou a segunda. E eu uso, como eu não tenho acesso às fontes da época, né, aos originais, eu uso como fonte de pesquisa os dois livros. Eles dão mais ou menos uma média de 135 crônicas. Por isso que eu disse que é um trabalho bem grande, extenso, né, de análise. E aí, chegando em Brasília com essa experiência, ele começou a escrever e essas crônicas começaram a fazer sucesso. Que nos acampamentos ele era ouvido porque tinha alto-falantes no auditório. E a rádio era ligada na hora do almoço e no café da manhã. Então as crônicas dele eram lidas na hora do almoço, por volta de 11 a meio-dia, todos os dias. Bem, uma coisa que eu percebi foi que, analisando, principalmente no segundo capítulo da minha dissertação, foi que tudo isso tem muito relação com a ideia mesmo de mais do que dar entretenimento, que é uma coisa que a Rádio Nacional de Brasília foi inaugurada para isso. É também que, por meio das crônicas, da linguagem simples, às vezes coloquial, sem grandes pretensões, o Clemente Luz conseguia atingir essa população que de grande parcela, quase 60%, era de letrados. Então, poucos, mais ou menos só 40%, está no Censo Experimental de Brasília, 40 e poucos por cento, que sabiam ler e escrever naquela época. Então, por meio do rádio, né, essas crônicas e essas notícias da cidade,
essas histórias dos próprios sujeitos que ali estavam construindo a cidade atingiu os trabalhadores mais humildes, que não sabiam escrever nem ler. E lembrando também que a rádio ela possui uma difusão nacional, então ela atingia outros lugares e mais distantes mesmo do Brasil, e acabava, a rádio em si serviu também como um importante meio de chamar trabalhadores, mas além disso mantinha ali acesa aquela chama de uma construção de uma nova cidade, passava alguns valores e alguns ideais de JK e tudo mais. Então, as crônicas de Clemente Lewis se relacionam com isso. Mas na pesquisa o que eu acabo distinguindo é que quando Clemente Lewis ele resgata essas fontes e publica em livros, né, na década de 60 e 70, ele já faz um outro trabalho que está mais relacionado, que sai um pouco da representação, ainda continua, né, dentro da história cultural, mas vai um pouco para o conceito de memória. Então, o que ele quer com esses livros? Ele quer guardar as memórias, né, as narrativas, e com isso as memórias daquele período, e publicar para que fique para a posteridade. Então, hoje em dia, eu tenho acesso a essas fontes por meio dos livros dele, e que serve, né, de grande hipótese para o nosso trabalho também, de que os livros são elementos, né, elementos de memória que acaba falando também sobre Brasília. Então, da mesma forma que tem outros livros que falam da história da cidade, da construção, como o famoso Por que Construir Brasília, tem outros livros do JK, tem outros livros como do Oscar Niemeyer, de vários outros, né? Tem Manuel Mendes, Meu Caminho para Brasília, tá? E vários outros que trabalharam e que eram a maioria grandes poemas e depois escreveram, né, quase que autobiografias. Então o livro de Clemente Lewis possibilita novamente, por meio de uma outra estrutura, por meio da literatura, falar de um Brasília daquele período. Então isso é interessante da pesquisa, que a pesquisa busca resgatar. E isso está até no meu último capítulo. Bem, eu vou ler aqui uma crônica para vocês também conhecerem um pouco do que é essas fontes, né? Ela está no livro Invenção da Cidade. Eu vou usar o volume 2. E ela se chama A Casa Flutuante, Clemente Lewis. Era no tempo em que todo mundo fazia pedidos ao presidente, fosse ele o presidente da nova CAP ou o presidente da República. A facilidade dos encontros com Juscelino, em Brasília, levava todo mundo a fazer-lhe os mais estranhos e estapafúrdios pedidos. Sem ambições maiores do que obter o necessário para a manutenção do corpo e dos pequenos vícios pessoais, muitas vezes pensei no que deveria pedir a JK. Afinal, ele dava demonstrações públicas de ser meu amigo, ou, pelo menos, de me distinguir entre várias pessoas. Ao Israel, nada pediria, pois nossos santos estavam sempre desencontrados. Quando cheguei à conclusão de que não precisava pedir nada a ninguém, nem mesmo a JK, tive a ideia maluca de pedir o absurdo. Sim, pediria a JK um lote, o melhor e o mais estranho lote de terras em Brasília. Pediria um lote legalmente demarcado na parte mais profunda e mais larga do lago que contornaria a cidade. Antes que as águas do pequeno dilúvio artificial subissem, construiria, nos moldes de Arca de Noé, a minha casa. Cercá-la-ia de jardins artificiais, de viveiros para pássaros, de alojamentos para os bichos prediletos. Um potente motor de popa e uma vela colorida entrariam no conjunto do pequeno mundo. Procuraria cercar-me de tudo quanto a técnica moderna oferece para o conforto do lar. E plantaria no solo uma grande âncora, com uma corrente de aço capaz de atingir o nível mais futuro das águas. Quando chegasse o tempo, com a tranquilidade do velho Noé, sentar-me-ia, cruzaria as pernas, abriria os livros que amo, releria Dom Quixote, sorveria ou um ou outro gole de bebida. A água iria chegando de mansinho, sem a violência das tempestades. Viria do chão nos primeiros tempos e depois desceria do céu, durante 40 dias e 40 noites. Tranquila, a vida correria enquanto a minha casa iria acompanhando na flutuação tranquila o nível do lençol líquido. As chuvas parariam numa bela manhã. Ao balanço das pequenas ondas, tomaria meu café, ouvindo as últimas notícias do mundo através do rádio de pilhas.
O sol seria anunciado pelos passarinhos. Sem pressa, sem preocupações como um homem realizado, embora sentindo a solidão humana, caminharia para o jardim e espalharia os olhos pela superfície líquida. Ao longe, os contornos da cidade nova se ergueriam ao sol, como um convite. Levantaria a âncora e sairia a vela colorida. O vento matinal levaria minha casa através do lago até um pequeno porto. Reabasteceria o meu pequeno mundo, compraria novos livros, talvez recebesse alguns conhecidos. E se a fiscalização viesse, para me dizer que eu estava fora do meu lote, ligaria o motor de polpa e rapidamente voltaria, com o auxílio de uma bússola, ao ponto demarcado. Se quisessem desalojar-me, eu diria: estou na minha casa, construída sobre o meu lote, que o presidente me deu. E mostraria escrituras, autorizações, despachos. Tudo legal, tudo certo. E se não acreditassem, eu pediria que esvaziasse um lago para ver se minha casa não baixaria com a Arca de Noé sobre o ponto demarcado. Tenho certeza de que poderia convencer os fiscais. Acontece que o sonho foi maior que minhas forças e, não tendo coragem para fazer o pedido maluco ao presidente, continuei escrevendo pobres páginas que garantiram o pão e o teto do homem sem ambições e sem bandeiras. Eu gosto muito dessa crônica e de várias outras, porque mesmo com a linguagem simples e direta, usando um pouco de coisas que são impensáveis, né, na realidade, mas que por meio da ficção ele consegue colocar e criticar algumas coisas que aconteciam. Então, por exemplo, aqui ele fala mais ou menos já da década de 1959, e foi um período também em que as águas do lago já estavam se formando, né? E a cidade ia ser inaugurada, então, mas no final do ano as águas começaram a subir. E o que acontece? Uma comunidade, né, chamada Vila Mauri, ou Vila Bananal para alguns, ela acabou tendo que ser removida por conta das águas. Então as águas estavam enchendo e acabaram expulsando essas pessoas. Mas aí o que o cronista faz por meio da literatura é criticar esse período, se remetendo aos pedidos que eram feitos ao presidente por cartas na época. Então as pessoas pediam lotes para o presidente, pediam para resolver questões de dívidas, cobravam algumas dívidas do governo, então enviavam muitas cartas. E o cronista ele se utiliza justamente disso para fazer a sua crítica. Então quem ele está criticando? Ele está criticando justamente o governo, né, que está removendo essas pessoas, né, que não pensaram nessas pessoas ao fazer o lote, que era um lugar irregular e tudo mais. E há pesquisas que falam que já até se sabia que o lago ia encher naquele lugar e que por isso não teve uma campanha maior para tirar essas pessoas antes do lago, né? Então o lago fez quase que um trabalho para os funcionários da época, que removiam. Então tinha um setor da Nova Cap que servia justamente só para remover essas favelas, né? Então o cronista, ele vai justamente por meio da crônica criticando esse passo. Ele fala: eu pedi um lote no meio do lago, e faz uma associação ali com o dilúvio, com a Arca de Noé, né? Questões bíblicas. E aí ele fala justamente o seguinte: se criticassem ou perguntassem, eu voltaria ao lugar demarcado e pediria para esvaziar o Lago Paranoá. Ou seja, essa questão de esvaziar o lago é justamente uma crítica que ele faz ao fato de que não pensaram nessas pessoas e nos lotes, nas memórias que ali foram construídas, nas relações sociais, né, de parentesco, de vizinhança. Então, não se importaram com aquelas pessoas que ali viviam. E se formos ver, hoje, as margens do lago, próximo do lago, todas são povoadas, mas são os pobres? Não. Lá são áreas nobres e não teve um lago para expulsá-las ou um setor da Nova Cap para tirá-las de lá. E é isso. Essa é a minha pesquisa. Obrigado.